Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. É chegado o momento da nossa palestra de hoje. Nossa palestrante de hoje é a nossa irmã Nádia do Couto Vale. Nádia já é nossa velha conhecida, já fez inúmeras palestras para nós aqui no Lar de Frei Luiz. Ela é professora universitária, preside o ICEB, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, é palestrante e conferencista, é escritora, colabora com a programação da Rádio Rio de Janeiro, a nossa querida Rádio Espírita, enfim, tem um vasto currículo espírita. E a palestra dela hoje é sobre um tema que é composto por 5 letras. Mas as 5 letras são de um alcance imensurável, são de um alcance profundo, e é aquele que está sempre junto de nós. O tema da Nádia hoje, para nos falar, é sobre Jesus. Nádia, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite aqui. Fique à vontade. Você vai falar daqui ou de lá? Vai falar de lá? Então fique à vontade. O microfone é todo seu. Obrigada. Ok? Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Vou repetir o que já disse tantas vezes. É uma alegria imensa para o meu coração pequenino vir aqui a esta casa, a qual este coração pequenino tanto deve, sob muitos aspectos. Neste exato momento, faço um agradecimento muito especial ao nosso querido presidente Wilson, porque tão fraternalmente está ajudando o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, em nome desse instituto, que é um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, um sonho de Deolindo Amorim, que captou esse projeto no plano espiritual e lhe deu concretude há mais de 50 anos. Nós queremos, em nome do Instituto do ICEB, agradecer profundamente ao Frei Luiz, que está ajudando neste momento com os nossos livros. Obrigada, Wilson, para nós podermos reverter isto em benefício material do ICEB. E claro que junto com este agradecimento também vai este outro, porque estes 2 livros, Desafios da Atualidade e No Mundo da Criança, foram editados com muita honra para nós, um na 2ª edição, pelo nosso querido Frei Luiz. Estes agradecimentos de sempre que guardamos no nosso coração, e que mais uma vez aqui nesta casa querida, nos oferece a oportunidade de juntos, já que estamos reunidos em nome mesmo do Cristo da Terra, nós vibrarmos neste momento em torno desta vibração crística, sobretudo em mais um dezembro. Na verdade, esta data, que é tida oficialmente em um dos dias de dezembro, historicamente é concebida para mais umas 2 datas, pelo menos em janeiro, mas isto não faz a menor diferença para nós. É que, estando encarnados como estamos, precisamos de alguma referência de concretude para celebrarmos juntos, mas a rigor, celebrar o Cristo da Terra deve ser uma celebração cotidiana para cada um de nós, encarnados
e desencarnados, os irmãos todos que estão aqui junto conosco, vibrando na direção de Jesus, que veio naturalmente por obra, por graça, por misericórdia de Deus nosso Pai. Alguns ainda questionam a existência de Deus, mas nós sabemos que há uma causa inteligente, tem ou como consequência, tem um fenômeno, um ato consequente. E isso que serve para a existência de Deus, serve também para a mediunidade, que nós usamos essa linha argumentativa também para trabalharmos a questão da mediunidade. De resto, nós podemos, por experiência sensorial, metafísica, emocional, psicológica, olhar o firmamento. O salmista já escreveu: olhai o firmamento e vede a obra de suas mãos. Nós podemos fazer isso. Se não fazemos, é porque estamos muito distraídos. Nosso querido mentor André Luiz nos diz: caminhamos distraídos das bênçãos. Uma frase que está na terceira obra Missionários da Luz, da série Luizina. Mas então, com a comunidade dos orbes, de todas as coisas criadas nos universos, a ciência hoje nos autoriza a falarmos em universos assim mesmo, no plural. O Senhor do tempo, o Senhor dos universos, oferece e não deixa absolutamente ninguém desamparado nos quadros da criação, sejam os níveis em que estejam os seres todos criados, e nós estudamos isso em a doutrina espírita, em todas as categorias, em todos os chamados reinos, e hoje também a ciência expande, não só dos 3 reinos anteriormente estudados por todos nós, mas agora são mais reinos, pelo menos mais 2 ou 3 assumidos pela ciência. E então Deus, que preside a tudo e a todos, que tudo vê. Há um ditado, um axioma na Vetusta Índia, que diz que Deus vê a formiga preta sobre o mármore negro na noite escura. Portanto, Deus vê tudo. E esta onisciência divina está também presente em torno de nossos passos. Por isso, não precisamos temer. Basta, e isso também não é tão fácil, basta nós crermos. E nessa confiança, trilharmos os caminhos que nos sejam próprios. Mas porque Deus não deixa nenhum ser desatendido nos universos, em todos os orbes que são criação divina, há um ser destinado para aquela governança planetária, orbitária. Neste particular, nós temos o nosso planeta. Nós tantas vezes falamos do nosso planeta, reclamamos do nosso planeta, como aliás gostamos de reclamar de muitas coisas que não estão no nosso espectro de avaliação, mas nós nos autorizamos, inclusive, a questionar determinadas direções, determinadas estruturas e infraestruturas que são próprios da lei de Deus para a governança, não só deste planeta, mas dos universos. E então, para sermos atendidos, cada orbe tem um ser responsável por cada um desses orbes. No nosso caso, este planeta lindo, maravilhoso, belíssimo, que guarda as perfeições matemáticas desde quando? Daquela massa informe a tantíssimos graus de calor, este ser, já designado pela divindade para ser o anjo protetor do planeta, não só arquitetou, mas modelou com suas divinizadas mãos, ao lado de muitos engenheiros siderais,
toda a conjuntura, a estrutura, a arquitetura, não só no plano físico de nosso planeta, mas também no plano perispiritual. É bom nós pensarmos nisso, no entorno do nosso planeta, em todas as camadas, todas as instâncias de vida existentes em nosso planeta, e este ser, chamado, em nosso caso da Terra, Jesus. Na verdade, cada orbe tem um Cristo. Cristo é uma categoria espiritual. Um espírito dessa categoria está autorizado a ser responsável por um planeta. O planeta pelo qual Jesus é responsável é a Terra. E o nosso querido Jesus, quando nós chamamos que é um Cristo da Terra, o Cristo, como existe também em todos os demais orbes, por misericórdia e carinho divino, Cristo é um conceito luz. É uma energia que está responsabilizada por cada um desses orbes. E este conceito luz se traduz e transparece em todos os recantos de vida e modalidades de vida existentes, no nosso caso, na Terra e nos demais orbes, cada um representado de acordo com as necessidades da humanidade que ali habita, cada um transparecendo não só esse perfil de necessidades, mas também o apoio e a criação para que os seres referenciados a esses planetas, como estamos nós referenciados à Terra, possamos encontrar, e todos os nossos irmãos de outras galáxias, de outros palácios siderais, estejam também atendidos de acordo com as suas necessidades. Este é um modelo de gestão que privilegia, primeiro, as necessidades do ser, seja o ser físico, seja o ser na natureza, seja o ser espiritual, seja o ser encarnado. Primeiro, identificar as necessidades, depois identificar o perfil que atende essas necessidades e depois, então, oferecer a solução na gestão divina de todos os universos. Jesus fez isso. E como ele está responsável desde milhões de anos aqui no nosso planeta, porque não pensemos que Jesus fez sua grande aparição no planeta há apenas 2 milênios. Quando falamos em 2 milênios, isso até para nós pode parecer muito, mas isto é um átimo de tempo no contexto do universo, porque, a rigor, o tempo é uma abstração no universo. Em outras partes, não existe essa configuração, essa contagem, essa modalidade de contarmos o transcorrer do tempo da mesma forma como ocorre aqui em nosso planeta, até porque nós estamos referenciados a ele em função dos movimentos do nosso querido satélite, a Lua, que foi criado por necessidade, também por causa dos movimentos das marés, do Sol, porque tudo está irmanado no universo. E nesta fraternidade universal está, então, esta figura excelsa, que nós chamamos o Cristo da Terra, Jesus. Jesus, então, desde tempos imemoriais, desce de páramos de luz, inabordáveis pela nossa capacidade de assimilação e de compreensão. E ele desce desses páramos de luz e vem pousar a sua grandeza cósmica por sobre este planeta, que é visto por entidades espirituais, como Maria João de Deus, por exemplo, aquela que foi mãe de Chico Xavier, encarnada, mãe de Chico Xavier, viu que a Terra está envolvida em vibrações não claras. Gagarin, aquele primeiro cosmonauta, nos disse que a Terra é azul, por causa das nossas águas, que nós
como condôminos inconsequentes, irresponsáveis e ingratos, estamos poluindo as últimas consequências. O mesmo estamos fazendo com as florestas. Tudo isto é teofania. Teofania é a manifestação de Deus. E nós precisamos nos alfabetizar para lermos a mensagem de Deus em sua criação. Então, desce Jesus desses páramos de luz e silenciosamente vem pousar a sua grandeza sobre a terra, mas antes de fazer essa grande aparição que nós celebramos em nossos calendários humanos, ele cuidou de modelar este berço planetário para nós, junto a outros engenheiros siderais. Eram massas informes, com altíssimos graus de calor, e ele foi modelando este berço planetário para que aqui nós, espíritos necessitados de experiências evolutivas, pudéssemos, como fomos, ser recebidos aqui pelas mãos, pelos braços, na concha amorosa do Cristo da Terra. É lá que nós continuamos, nesta concha amorosa dos braços de Jesus. E acrescentando ainda uma outra figura, também que transparece amor, o legado da Mãe Santíssima, que é um legado neotestamentário, ou seja, pelo testamento de Jesus, quando ao despedir-se daquele momento infame, naquela cruz infame, quando ele disse para Maria e João, aqueles dois seres unidos ali na dor e no amor a Jesus, quando Jesus, ao despedir-se da terra, naquele momento, porque Jesus nunca deixou de estar responsável e tomando conta de todos nós e de toda a terra, ele disse, filho, para João, filho, eis tua mãe. E virando-se para ela, disse, esta é a tua mãe, e a ela disse, este é o teu filho. Ali estando todos nós, emblematizados, recolocados ali, como estes herdeiros daquela luz que nunca se apagou na terra, porque as pegadas da mensagem de Jesus, quase que nós, em alguns momentos da história, deixamos que se apagasse. Mas a luz de Deus, a luz do Cristo uno com o Pai, jamais se apagou e jamais se apagará da terra. E é nesta convicção que todos nós temos, que chegou então este ser aqui, já tendo trabalhado muitíssimo para a modelagem do nosso planeta, para que nós pudéssemos aqui novamente comparecer pelas vias abençoadas da reencarnação, para cumprirmos as aprendizagens que ainda nos sejam necessárias. E, em alguns casos, para lecionarem alguns espíritos adiantados, mais evoluídos, pudessem, como ainda estão podendo, lecionar a todos nós como atravessar as situações que ainda nos são necessárias, porque precisamos dessa reharmonização vibratória para com a lei de Deus, que aliás está escrita em nossa consciência, como aprendemos lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta de nosso amado codificador Allan Kardec, e os espíritos orientadores da humanidade responderam: a lei de Deus está escrita na consciência. E ainda disse que Jesus é o ser mais perfeito que nós conhecemos na Terra. Há certos temas que são ao mesmo tempo desafiadores, muito difíceis de serem abordados e ao mesmo tempo muito fáceis. Dependendo da nossa condição, da nossa vibração, podemos fazer abordagens algo superficiais, epidérmicas, ou então, à medida que nós vamos reencarnando,
e buscando experiências e informações a respeito deste ser luz que continua ao nosso lado, para que nós possamos ir fazendo uma espécie de arqueologia do que seja efetivamente este ser de luz responsável pelo nosso planeta e por cada um de nós. Nenhuma trajetória, nenhuma criatura, como ele próprio disse, nenhuma ovelha ficará tresmalhada. Porque nós nos tresmalhamos. Nós, às vezes, nos cansamos até da luz, nós queremos fazer outras experiências, e por isso, Jesus, o grande naturalista, também nos falou desta imagética que ele colheu do seio da natureza. E então, tantas vezes, ao lermos o Evangelho, nós nos deixamos emocionar quando ele fala, por exemplo, das ovelhinhas. E ele disse que as ovelhinhas seguiam o seu pastor. Ele disse: eu as conheço e elas me conhecem, me ouvem e me seguem. Mas ele também relatou que uma não o seguiu. Jesus jamais deixará qualquer um de nós para trás. Então, ele se pôs à procura para recolher ao seu redil de amor aquela ovelhinha perdida. Não é o primeiro caso em que Jesus nos fala dos peixes, nos fala das ovelhas, nos fala do joio, nos fala do trigo, nos fala do pão, nos fala da rede de pescar, nos fala de tesouros do céu e da terra. Todas essas imagens que ele nos traz como o maior mestre de todos, aliás, o único título que ele assumiu, que é o de ser mestre, porque veio ensinar a lei de Deus a todos nós, e como mestre ele aceitou, porque nem aceitar que era bom, ele o fez. Na verdade, o que fez ele disse: bom é o Pai. E ele disse: só é o mestre. Nesta concepção do que seja a bondade, do que seja o bem, está posto o crivo máximo do que seja o bem, que é Deus. O amor, que é Deus. E todos os demais conceitos defluentes do que seja o amor e do que seja o bem. Tudo isso deflui de Deus. E é nele que nós precisamos também concentrar nossa gratidão. E naturalmente, já que Jesus era uno com o Pai, ele próprio disse isso, então também em Jesus. Este uno com o Pai, que algumas linhas teológicas assumiram como sendo uma realidade ao pé da letra, separando, na verdade, esta unidade com o Pai é por pensamento, é por identidade com a natureza do amor de Deus. E é lá que nós chegaremos. Podemos continuar a fazer este exercício para identificarmos e buscarmos sempre essas vibrações para nos harmonizarmos com elas e não nos deixarmos ficar em sintonia com outras vibrações de teor, digamos, menos evoluído, para não dizermos mais baixo, já que estamos em família. Então, para nós não nos entretermos com esses convites inferiores da matéria. Jesus, ele próprio disse que ele é o grande mestre. Ele trouxe uma pedagogia cósmica, essa didaxis divina de que ele se fez portador na Terra. Os objetivos gerais, por exemplo, estão emblematizados naquela lição do Evangelho que nosso querido Kardec destaca em O Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Este é o objetivo geral de toda a nossa trajetória evolutiva. E há ainda outros objetivos específicos, como os professores gostamos de
de pensar por força do nosso trabalho. E todos esses objetivos estão postos nas leis morais e nos capítulos selecionados e titulados por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos, por exemplo, uma educação do espírito absolutamente igualitária e inclusiva. Jesus jamais deixou de atender quem quer que fosse. Jesus jamais fez qualquer ato de discriminação na sua trajetória. E é neste contexto da discriminação, porque a discriminação é aquele ato que se transparece no comportamento. É o que está explícito no comportamento e que nós podemos observar e conhecer. Então, neste contexto, Jesus nos dá como mestre divino ou divinizado a educação do ponto de vista mais alto, mais nobre, mais amplo e mais generoso. Ele tratou a todos iguais. Não fez nenhuma distinção entre as mulheres. Não fez nenhuma distinção com relação àqueles que estavam segregados, por exemplo, dos samaritanos. Pelo contrário, ele nos trouxe uma parábola do samaritano em que está emblematizada a postura que Deus espera de cada um de nós, e ele também, em nome de Deus, da fraternidade absoluta, da fraternidade absolutamente desinteressada, como é o caso daquele samaritano que estava descendo, e nada no Evangelho é casual. Não existe uma letra no Evangelho de Jesus que possa ser retirada. E então não é por acaso que ele desceu até onde estava a maldade do homem emblematizada naquele homem ali maltratado, ensanguentado. E ele fez as renúncias, que a prática da caridade, fora da caridade não há salvação, e já nos observou e até nos deixou o nosso querido Kardec. Então, ele fez as renúncias que os religiosos, do ponto de vista oficial, deixaram de praticar. Embora pela boca falassem coisas, mas pelos atos desdissessem aquilo que diziam. E é por isso que nós precisamos estar atentos à palavra. Jesus nos advertiu e nos ensinou a respeito de absolutamente tudo. Com relação à palavra, por exemplo, vamos lembrar que ele disse: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Recomendando-nos que a nossa consciência seja a responsável pelas nossas opções, pelas nossas escolhas e, por via de consequência, pelos nossos caminhos. Porque nós traçamos os nossos caminhos através do uso da liberdade. A educação pela didaxis divina é libertária e libertadora, mas nós escolhemos a nossa trajetória. E por isso nós admitimos, conhecemos e assumimos as consequências. Não só o Evangelho é, do ponto de vista filosófico, consequencialista, mas também a doutrina espírita é consequencialista do ponto de vista filosófico. Aliás, a doutrina espírita é filosofia espiritualista. Então, quando Jesus nos adverte a respeito da palavra, porque muitos nós ainda acompanhamos aquelas repetições de uma frase assim, plasmada: palavras voam. As palavras podem voar, mas elas continuam existindo. A palavra é material. Isso que está acontecendo agora conosco, e aconteceu desde o início da reunião e da outra reunião anterior,
tudo isto está materializado pelo uso da palavra. Tanto que os espíritos podem ler o que nós desejamos dizer através da nossa palavra, mas a nossa palavra não é assim como nós às vezes dizemos. Falei sem pensar. Não é assim que nós dizemos? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Falei sem pensar. Peço desculpas. Isto não é verdade. É mentira que nós falamos sem pensar. Eu fiz isso sem pensar. É outra impropriedade relativa à verdade. Estou sendo bem assim, eufêmica. Mas porque nós temos 3 forças fundamentais na mente. O pensamento com maiúscula, com P maiúsculo, que é a energia, que deflui, que projeta em pensamentos com minúsculo, que são as nossas ideias. Depois nós temos uma outra energia, que é o sentimento, que é diferente de emoção, mas que deflui um pouco desse campo da energia do sentimento. E depois é a vontade. E tudo que nós dizemos, tudo que nós fazemos, passa necessariamente ou vem necessariamente do nosso pensamento. É bom nós guardarmos isso, para não ficarmos nos enganando, dizendo que nós pensamos e fazemos coisas sem pensar. É que o ato do pensamento e da execução é tão rápido que nós achamos que não pensamos, mas nós pensamos. E então, nessa perspectiva, Jesus nos coloca estas questões porque ele foi o grande mestre que, da grande altura cósmica do ser iluminado que é e que já era, quando foi designado o patrono, o governador de nosso planeta, Jesus, então, nos traz todos os ensinamentos, todos os labirintos e meandros da nossa psicologia. Ele é o maior psicólogo, o maior psicanalista, o maior terapeuta de todos. E quando ele, por exemplo, usa em sua metodologia, não só o ensino parabólico, para que ele pudesse despertar pouco a pouco o espectro de captação da necessidade de evolução de cada ser na humanidade. Por isso que ele tem estratégias didático-pedagógicas muito especiais que os professores da Terra, se formos espertos, vamos amealhando e aproveitando para o nosso exercício profissional. E quando ele, por exemplo, naquela cena absolutamente deslumbrante, quando nós que adoramos julgar, sem fazermos um auto-julgamento, que vale dizer, é o nosso exercício de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento de Sócrates, esse grande paladino, o grande espírito que veio preparar o caminho para Jesus, para a mensagem de Jesus, no campo da filosofia e da moral. Então, conhece-te a ti mesmo, isso está ecoando no inconsciente coletivo, como diria Jung, da humanidade desde todos os tempos. Homem, conhece-te a ti mesmo. Mas nós, às vezes, temos ou medo, ou vaidade, ou orgulho de assumirmos o nosso lado sombra. Jung nos fala sobre termos um lado luz, ou uma porção luz, e um lado sombra. Nós gostamos sempre de demonstrar a nossa melhor parte, mesmo que ela não seja exatamente, do ponto de vista espiritual, a nossa melhor parte. Porque, por exemplo, quando nós estamos diante de uma situação, por exemplo, você vai ser filmado, ou você vai tirar uma foto. Você sabe que este seu ângulo não é o melhor. Você se deixa fotografar por este ângulo? Eu arrisco dizer que você vai arranjar um jeito de se mover para oferecer o seu ângulo melhor. Só que escolher o melhor ângulo do corpo físico é uma coisa, mas ressalta
deixa transparecer o que nos vai na intimidade profunda. É a nossa vaidade. Ah, mas eu também quero aparecer bonitinho. Isso está válido, pode aparecer bonitinho, pode comprar roupa bonitinha, mas não se exacerbar nisso. Não colocar nisso o grande objeto da sua vida, o grande objetivo da sua vida. E então, a sua melhor parte é a melhor parte que estiver afinizada com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, particularmente naquele capítulo, o homem de bem, que nós muitas vezes até costumamos dizer que é muito difícil, e é mesmo. E às vezes nós queremos até pular aquele item, porque nos chama muito a atenção, porque é um chamamento ao nosso despertamento. Como Jesus, naquela cena emblemática, emocionante, e, na verdade, metafísica e transcendental, de uma mulher julgada por adultério. Como, por uma espécie de protocolo, desculpem dizer, machista, o homem não é lembrado no ato de adultério. Mas como a mulher pode ser adúltera sem um parceiro neste ato de traição? Então, esquecidos disso, nós sabemos que puseram-se os homens lá a julgar a mulher, posta no centro, inclusive porque estava sendo sujeita ao apedrejamento, ao castigo, que é a pena máxima para esse tipo de comportamento. Mas Jesus, usando a grande psicologia, usando a temática socrática, ou a técnica, ou a filosofia, ou o método socrático de autoconhecimento, fez a todos aqueles que estavam em volta, querendo apedrejar a mulher, disse a eles: aquele que estiver livre de erro, atire a primeira pedra. Naturalmente que isto já é suficiente para qualquer um dizer e ouvir e tocar o íntimo do outro. Mas o magnetismo inexcedível da palavra do Cristo mobilizou e, na verdade, imobilizou aqueles homens, particularmente homens. E então, um a um, despertando na consciência, fazendo um exercício de autoavaliação, foi saindo, como nós dizemos, foi saindo de fininho. Porque se sabia também em erro, se sabia não autorizado a fazer qualquer julgamento, como nós também sabemos pelas próprias palavras diretamente anunciadas pelo Cristo: não julgueis. Quem errar será corrigido pela mesma via, pela mesma moeda, pelo mesmo tipo de agressão. Foi exatamente o que aconteceu também com muitos dos seus discípulos, que ele recolheu de um grupo de espíritos, digamos assim, algo rebeldes. Eram homens rudes. O Cristo da Terra buscou aqueles seres que mais precisavam de compaixão. Por isso nós temos nos seguidores de Jesus, e sobretudo naqueles que estiveram junto dele, escolhidos, passou Mateus e ele pediu a Mateus para vir, etc. Todos eles formam uma espécie de galeria. E nessa galeria estamos todos ali representados em uma ou outra fraqueza. Como ele certa vez disse: Pedro, o homem é muito mais ignorante do que perverso. Na verdade, a perversidade é a exacerbação do nosso lado sombra. Mas por isso Jesus, que nos
veio dizer e exemplificar as últimas e mais altas consequências, ele veio nos dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E nós podemos dizer que na Terra somos todos seres referenciados mais ou menos no mesmo nível evolutivo, uns mais, outros menos, neste quesito ou noutro. E nós somos todos esses seres que Jesus não cansará jamais de chamar para o seu redil. Pode demorar mais tempo para uns do que para outros, porque isto faz parte do nosso empenho, da nossa vontade, uma das forças fundamentais da mente, para nós irmos na direção do Cristo. E neste esforço sagrado da evolução, nós termos a coragem, muitas vezes é necessário que haja coragem da nossa parte para nós nos enfrentarmos a nós mesmos. Porque esta é uma arena no nosso campo íntimo, onde Paulo também lutou bravamente. Por que, disse ele ao Senhor, eu já não faço o bem que desejo e ainda cometo o erro que não mais desejo. Porque nós criamos determinados mecanismos, automatismos comportamentais, e nós, quando despertamos, já repetimos aquilo que nós não queremos mais repetir. Esta é uma reflexão para o coração de cada um aqui, porque, a rigor, acho que praticamente todos nós já vivemos uma situação assim. Mas não é que agora não queria mais fazer isso e acabei de fazer? Mas isso faz parte do nosso projeto evolutivo, porque nós, às vezes, nós levamos várias encarnações para descobrirmos que estamos errando e repisando o mesmo erro. Então, se você tiver uma linha de tempo, demorou, digamos, 5 encarnações para você despertar. Puxa, isso que eu fiz aqui, já estou aqui e continuo repetindo. Mas à medida que você desperta, quando você reencarna, às vezes isso está na nossa matriz consciencial, e então, mas nós reencarnamos e levamos então apenas 4 ou 3 reencarnações para nos lembrarmos, mas isso aqui não é bom para mim. E assim nós vamos reduzindo o tempo de percepção e de cometimento de um erro, até que essas linhas se encontram, se superpõem. E então é quando nós dizemos, eu não quero mais fazer isso, mas acabei fazendo. Sem sentir, sem pensar, como nós diríamos. Mas a partir daí, nós vamos lembrando que não devemos mais fazer aquilo antes de cometermos o ato. E vamos recuando isso, 1 encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, até que nós esquecemos daquele erro, porque passou tanto tempo, e nós nos esforçamos tanto, que nós transformamos a energia que nos fazia errar repetidamente, para um outro patamar vibratório, em que nós fomos capazes de redirecionar a energia para nos tornarmos seres melhores. Jesus fez de tudo que está posto no cenário dos nossos desafios evolutivos. Por exemplo, Jesus curou as criaturas, como Ele também nos cura, continua nos curando. As curas de Jesus dizem respeito ao corpo físico, como nós sabemos, e dizem respeito ao mundo moral em que nós nos situamos e no qual nós colocamos as nossas dificuldades ou as nossas virtudes. E Jesus nos cura em absolutamente todas as instâncias do nosso ser espiritual, o ser imortal que nós somos. Por isso, quando Jesus curou o cego de nascença
quando Jesus foi ao encontro daqueles obsidiados, quando Jesus curou aquele homem que estava com a mão encanecida, quando Jesus faz esta trajetória absolutamente inaudita, inédita e inabordável para nós, da manjedoura ao Calvário, ele fez todas essas nuances para nos provar, e inclusive disse: tua fé te curou. Quando ele diz isso, ele está enunciando alguma coisa que a medicina, agora, medicina de há poucos anos, a chamada psiconeuroendócrino-imunologia, que é também chamada biologia da esperança, em que nós plasmamos, construímos a nossa saúde ou a nossa doença. A medicina, por largo tempo, nem suspeitava que estava dizendo essa grande verdade, que nós construímos a nossa saúde e nós construímos a nossa doença. Jesus nos disse isso. E Jesus fez aparições em toda parte. Jesus nos disse que, na verdade, ele precisava ir ao encontro de todos, mesmo depois de desencarnados, quando ele avançou para onde os homens estavam, lá depois do Calvário, justificadamente temerosos, porque o exército romano era realmente muito assustador. Mas ele tinha essa colocação de fazer com que todas as criaturas possam reivindicar-se a si mesmas como protetoras de si mesmo, essa autoproteção que vem aqui do espírito imortal que somos. Existem essas curas do ponto de vista metafísico, espiritual, do ponto de vista físico, a tal ponto que Jesus não precisava se deslocar. Ele, inclusive, em outra daquelas cenas emocionantes com a mulher hemorroíça, ele disse, quando a mulher, depois de vários anos estar sofrendo, ela queria, porque era a grande vontade dela. E a vontade move as montanhas. Não são as montanhas que estão fisicamente colocadas na geografia, mas são as montanhas das nossas dificuldades. Ela queria tanto e foi até Jesus, e no meio da multidão ela encontrou um caminho, apesar da sua doença, e conseguiu tocar as fímbrias do manto de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. O manto, alguém me tocou. E saiu de mim virtude, saiu de mim cura. Jesus fez isso. Em outros momentos, ele também curou os obsidiados, todos os expoliados, buscou todas as criaturas infelizes. Não vim para os sãos. E é neste contexto de grandeza cósmica que, na verdade, essa história, Jesus é o tema do maior número de livros escritos em toda a história da Terra. São milhares e milhões de livros escritos sobre ele. Ainda assim, Jesus não cabe nem neste conjunto de todos os livros escritos pelos homens. Jesus é maior do que todos os guerreiros, todos os filósofos, todos os poetas, todos os médicos, todos os professores, todos os profissionais. Todos eles, juntos, não são capazes de igualar a figura do Cristo. Esta figura de um tamanho que nós não conseguimos abordar, que nós não podemos imaginar. E é neste momento em que Jesus está presente não só nas nossas mentes, nos nossos corações, e neste instante no lar querido de Frei Luís, que certamente segue a orientação de Jesus na abnegação
de seu trabalho em benefício dos que sofrem. Que nós, Mestre querido, no instante em que nos calendários da terra celebramos de forma pálida a tua grandeza cósmica, sem mesmo dela termos sequer qualquer percepção aproximada que seja da tua grandeza, nós aqui estamos, Jesus, querendo dizer-te que já despertamos, que já estamos buscando a prática do teu evangelho. Que nós, Jesus, tomamos conhecimento das grandezas do que nos foi possível conhecer de tua trajetória iluminada. Também conhecemos, Mestre, o teu convite imenso, inapelável, permanente, amoroso e grandioso. Vem. Tu disseste isto, Jesus, a Pedro. Pedro quis e foi na tua direção, caminhando por sobre as águas. Quando nós queremos verdadeiramente, nós chegamos ao Cristo. Mas humanos que somos, quando nos damos conta de que estamos navegando, caminhando por sobre as águas, como tu fizeste, Mestre, caímos. Mas tu não nos deixas que nos afoguemos. Continua para nós o imorredouro convite. Vem. E nós, Jesus, estamos te dizendo, querido amigo de luz, nós estamos indo. Continua conosco. Nós estamos indo. De mãos dadas, como queres com o teu evangelho e com a doutrina de luz codificada por Kardec. Jesus, ao teu vem, nós te dizemos com amor, humildade, Jesus, nós estamos indo. A tua paz permaneça conosco. Em nossa caminhada, estamos indo. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.